Então, para iniciar nossa flor segredo, eu vou estar utilizando aqui um barbante, no meu caso é um fio na espessura 6, que no meu caso é o barroco, uma agulha número 13,5, e você pode estar usando um fio ou uma linha mais fina, aí a sua flor vai ficar menor também, tá bom? Aí pode seguir o mesmo passo a passo, diminuir a espessura da agulha. Para dar início, eu vou estar iniciando com o anel mágico ou círculo mágico, eu costumo falar anel mágico. Caso você tenha dificuldade ou não goste de iniciar dessa forma, você pode estar fazendo 5 correntinhas, fecha com ponto baixíssimo na primeira, aí continua normalmente, conforme eu vou estar explicando aqui. Então, eu coloco aqui nos meus dedos, faço o anel mágico normalmente, ponto baixíssimo. Agora, eu subo duas correntes apenas para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Laço e trabalho dentro do anel, fazendo pontos altos. Eu preciso ficar um total de 16 pontos altos. Com as correntinhas que eu subi, 1, 2, 3, e vou fazendo até ficar com 16, aí eu retorno. Finalizando aqui, então, 16 pontos altos. Se você fez com o anel mágico, você vai puxar essa ponta até fechar bem. Se fez com as correntinhas, somente vai finalizar com um ponto baixíssimo. Fecho bem aqui e depois não pode esquecer de arrematar essa ponta, senão vai escapar todo o seu trabalho e vai desmanchar ele. Então, depois você arremata aqui essa parte. Fiz, então, o 16 pontos altos. Aqui, onde eu fiz essas correntinhas para subir, eu fiz 2 correntinhas, então, conto 1. Aqui na segunda, eu faço um ponto baixíssimo, dessa forma. Agora, eu subo um total de 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 correntinhas. Note que aqui eu estou do lado direito, eu viro essa base para o lado avesso. Então, sempre eu vou me basear nessa ponta que tá aqui, que é o meu lado avesso. Laço. E venho sobre o próximo ponto alto, eu fiz nesse primeiro, subi as correntinhas, e venho sobre esse seguinte e faço um ponto alto, dessa forma. Agora, eu faço 1, 2 correntinhas, e nesse ponto alto que eu fiz, eu vou trabalhar de lado, trabalhando pontos altos sobre ele. Então, eu fiz as 2 correntinhas, que equivalem ao meu primeiro ponto alto, laço, e nesse espaço eu faço mais 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Pode ir puxando para ter espaço para todos. 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, com as correntinhas que eu fiz, eu tenho um total de 8 pontos altos nessa parte. Nota que eu tô do lado avesso. Agora, eu viro a minha base, eu vou falar a minha base são esses pontos altos que eu iniciei. Eu viro a minha base pro lado direito. Eu fiz esse último ponto alto, sem correntinha de espaço, eu laço. E lembra que esse cordão que ficou dessa parte aqui, que eu fiz sobre os pontos altos, eu tenho esse cordão. Eu vou trabalhar pontos altos nesse cordão, então, eu fiz esse ponto alto aqui, eu laço e venho direto nesse espaço, trabalhando pontos altos. 1, e vou fazer um total de 20 pontos altos nesse cordão, nessas correntinhas. Então, você vai fazendo, se faltar espaço, você vai puxando, tá bom? Então, eu vou completar 20 pontos altos nessa argola e eu retorno. Fiz, então, um total de 20 pontos altos, então, ficou já formando a minha primeira pétala, ficou dessa forma. Aqui na base, eu tenho que eu trabalhei sobre esse ponto alto, eu pulo o seguinte e no próximo eu venho e faço um ponto baixo, dessa forma. Agora, eu subo 10 correntinhas novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Vira a minha base pro lado avesso. E aqui eu tenho laço, primeiramente, aqui no meu fio.
eu tenho esse ponto alto que eu pulei quando estava do lado direito. Então, eu terminei os 20 pontos altos, pulei um ponto alto da base e fiz um ponto baixo. Agora, eu tô do lado avesso. Nesse ponto alto que eu pulei, eu coloco a minha agulha, nota que eu já lacei e faço um ponto alto sobre esse ponto que eu pulei. Um ponto alto, duas correntes e note que eu tô do lado avesso. Nesse ponto alto, fazer a mesma repetição que eu fiz nessa primeira pétala. Eu viro aqui de lado, laço e trabalho. Então, eu fiz essas duas correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto e faço mais 7 pontos altos nesse espaço, trabalhando sobre o ponto alto de lado. Então, com as correntinhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mais um, ficando um total de 8, contando com as correntinhas. Aqui eu tô do lado avesso, viro pro lado direito, sempre me atentando de virar a base pro lado direito. Então, ele parece ficar... Ele parece meio complicado, essa parte que vira do lado direito, lado avesso, mas é necessário fazer dessa forma e se atenta bem onde que eu trabalho para não ficar difícil. Então, eu já viro essa primeira pétala aqui para esse lado para não me atrapalhar. Eu fiz o meu último ponto alto, laço e venho direto nessa argola que eu tenho das correntinhas, trabalhando os pontos altos. Então, aqui do lado avesso eu fiz o meu último ponto alto, laço e venho direto nessas correntinhas. Entro nesse espaço e vou fazer um total de 20 pontos altos, da mesma forma que eu fiz na primeira pétala. Então, eu vou fazendo aqui, se precisar, se faltar espaço, você vai puxando os pontos, até ficar um total de 20 pontos altos. Finalizando, então, os 20 pontos altos. Sempre dá uma verificada se tá do lado certo, aqui eu tô do lado direito. Conforme você vai fazendo, ele pode ir virando, mas sempre se atenta para ficar certinho. Aqui é normal que ele vai ficar, essa parte que eu fiz aqui para trás, ele vai ficar meio que torcido, mas no final ele vai se ajeitando certinho. É só prestar bem atenção como que eu tô fazendo na hora de virar pro lado direito, pro lado do avesso, tá ok? Então, aqui eu finalizei os 20 pontos altos com a base do lado direito. Então, eu fiz o meu último ponto alto, eu pulo um, nota que eu trabalhei nesse, eu pulo o seguinte ponto alto da base e venho para o próximo e faço um ponto baixo. Então, formei a minha segunda pétala. Não se preocupa que fique assim, depois eu vou estar unindo essas partes. Quando finalizar todas as pétalas, eu vou estar unindo, ela vai ficar certinho. Então, eu fiz um ponto baixo, tô do lado direito. Novamente, vou iniciar a minha próxima pétala. Subo 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Tô do lado direito. Viro a minha base pro lado avesso. Laço. E aqui, nesse ponto alto que eu pulei lá do lado direito, eu pulei esse ponto alto, eu faço um ponto alto sobre ele. Ficando dessa forma. Do lado avesso ainda, eu subo 1, 2 correntinhas, dou uma virada e vou trabalhar de lado sobre esse ponto alto. Então, eu laço, eu tenho essas duas correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto e faço mais 7 pontos altos, totalizando 8. Note que eu trabalho de lado sobre esse ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos altos, contando com as correntinhas. Nota que eu tô do lado avesso. Agora, eu viro pro lado direito. Dou uma baixada nessa pétala e aqui eu tenho essas argolas. Notem que ele fica meio que repuxando, mas é dessa forma mesmo para dar o formato da nossa flor. Fiz o meu último laço, a base do lado direito, essa argola dessa forma, eu entro direto e faço os pontos altos novamente. Então, nesse cordão de correntinhas, eu trabalho 20 pontos altos.
Finalizando, então, os 20 pontos altos aqui com a base do lado direito. Trabalhei um ponto baixo aqui para fazer essa parte, pulo um ponto de base, no seguinte eu faço um ponto baixo. Então, eu terminei a minha terceira pétala. Eu vou precisar ficar um total de 8 pétalas. Eu fiz 1, 2, 3. Eu acredito que você consegue fazer as próximas pétalas. Caso tenha muita dúvida, volta aqui nessas primeira, segunda, na terceira, para entender certinho. Se atenta como que vira pro lado avesso, como que volta pro lado direito, para dar certo as pétalas. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, eu subo 10 correntinhas, viro a minha base pro outro lado, laço, e nesse ponto alto que eu pulei, aqui do lado direito eu faço um ponto alto, 2 correntes, volto trabalhando os pontos altos de lado sobre o ponto alto, viro, volto pro lado direito, trabalho 20 pontos altos naquelas argolas que formam pelas correntinhas. Normalmente, tem dúvida, volta. Eu não vou fazer todas as pétalas para não ficar muito cansativo. Eu fiz 1, 2, 3 e precisa ficar um total de 8 pétalas. Quando estiver finalizando a 8ª, eu retorno para finalizar essa carreira e iniciar a sequência das nossas pétalas. Então, presta bem atenção para não pular ponto errado, não pular ponto a mais, ponto a menos, para chegar no final e você ter um total de 8 pétalas. Finalizando, então, aqui a minha última pétala, nota que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e tô finalizando a minha 8ª pétala. Sempre confere certinho para dar certo nos trabalhos. Então, eu fiz aqui os 20 pontos altos, tô com a minha base do lado direito. Chegando aqui no final, eu não tenho ponto para pular, porque eu já vou finalizar para dar início à próxima parte. Então, eu fiz um ponto baixo aqui, que eu subi as correntinhas, dou uma alongada nesse fio que eu tenho na minha agulha. Nessa primeira pétala, eu tenho esse espaço aqui, entre um ponto baixo e outro, eu coloco a minha agulha lá por trás, pro lado avesso. Insiro a minha agulha nesse espacinho que eu tenho, pegando 2 argolinhas do meio dessa pétala e passo essa laçada para trás. Então, eu engancho, seguro esse fio aqui, engancho e passo para a parte de trás essa laçada, porque agora eu vou trabalhar aqui na parte do avesso, tá bom? Olha bem, presta bem atenção como que tá sendo feita essa parte. Puxo aqui para ficar certinho e vou trabalhar aqui do lado avesso. Notem que aqui eu tenho essas partes, que eu fiz esses 8 pontos altos, ó, eu tenho em cada pétala, eu tenho essas partes dos 8 pontos altos. Eu tô na minha primeira pétala, aqui eu tenho a minha segunda pétala, tô na primeira, eu passo essa parte que eu tenho esses 8 pontos altos por dentro dessa minha primeira pétala, se atenta bem essa parte. Então, nessa primeira pétala eu tenho essa parte dos 8 pontos altos que eu vou passar nessa próxima. Eu venho nesses 8 pontos altos da segunda pétala e passo aqui nesse espaço da primeira. Passo esses 8 lá para trás, dou uma puxadinha no meio da minha primeira pétala. Notem que eu tenho essas 2 correntinhas que eu subi para formar o meu primeiro ponto alto e o restante os pontos altos. Venho com a minha agulha, deixo o fio para a parte de trás da laçada, não deixo para cá, lá para trás. Tô com a laçada na agulha. Venho nessas 2 correntinhas que eu tenho dos 8 pontos altos, pegando 2 alcinhas e faço um ponto baixo. Ele parece um pouquinho difícil aqui, mas não é difícil não, é só você prestar bem atenção como que tá sendo feito. Um ponto baixo. Agora, eu faço 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Notem que eu tô trabalhando do lado avesso. Ele fica bem bagunçado mesmo as pétalas, mas se atenta bem como que eu tô fazendo pra ela ficar certinho. Tô aqui do lado avesso. Agora, eu viro do lado direito. Eu tenho essa parte lá sempre, esses 8 pontos altos vão ficar aqui pra frente, ó. Notem que ela fica pra trás, conforme eu fui trabalhando, ela ficou lá pra trás, esses 8 pontos altos.
Então, aqui eu tenho a pétala que tem 20 pontos altos, eu tenho essa parte que eu tenho 8 pontos altos. Eu pego essa parte da minha terceira pétala, puxo aqui pra frente e coloco no meio da minha segunda pétala. Coloco e passo aqui pra trás, lembrando que eu vou fazer ponto baixo nessas duas correntinhas que eu subi, e não nessas outras, nessa pontinha. Eu passo aqui pra trás, eu não preciso passar totalmente, eu preciso passar pra trás essas duas correntinhas que eu vou fazer um ponto baixo sobre ela. Então, eu passo aqui pra trás, seguro, e venho fazendo um ponto baixo nessas duas correntinhas que eu iniciei os 8 pontos altos. Faço um ponto baixo, não deixa muito apertado o seu ponto, muito tensionado, senão vai ser mais difícil para você trabalhar. Tenta deixar mais leve essa parte de estar passando para trás, de fazer o ponto baixo, para ficar mais soltinho na sua mão. Eu faço um total de 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Viro aqui pro lado direito, nota que as correntinhas estou fazendo lá do lado avesso. E aqui eu tenho a minha próxima pétala, eu venho e seguro e puxo pra frente esses 8 pontos altos. Minha pétala pra cá. E passo esses 8 pontos altos aqui pra trás no meio dessa pétala. Venho nessas duas correntinhas que eu tenho, que eu formei o primeiro ponto alto, passo aqui por dentro um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viro pro lado direito, nota que ele vai ficando mais arrumadinho, já vai juntando essa parte. Quando finalizar, vai ficar certinho. Eu tenho essa próxima pétala, eu venho pra seguinte, puxo esses 8 pontos altos aqui pra frente, passo nesse espaço, essa parte eu passo lá pra trás, seguro ela, e nessas duas correntinhas que eu subi para formar o meu primeiro ponto alto, eu vou pegar duas alcinhas e prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Então, aqui nas próximas eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque é a mesma repetição. Eu tenho essa pétala, venho para a seguinte, puxo essa parte no meio dela e venho aqui atrás no ponto baixo. Nas duas correntinhas eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui pro lado direito. Normalmente, puxo lá pra trás, sempre se atenta para ficar essas duas correntinhas aqui para mim conseguir prender com o ponto baixo. Puxo lá pra trás. Não é difícil, tá? É bem fácil, é só treino, não é uma coisa impossível de fazer, tá bom? É só você ter paciência, é só você treinar, prestar bem atenção como que eu tô fazendo, tá bom? Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Agora, eu tenho essa minha última pétala e aqui eu tenho a minha primeira. Nota que aqui atrás eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 argolas. Eu preciso de 8 argolas. Então, eu tenho essa minha última pétala e aqui a minha primeira pétala. Eu passo esses 8 pontos altos nesse espaço. Notem que eu puxo sempre pra frente, ó. Pra frente dessa pétala e passo nesse espaço lá pra trás, pegando nessas duas correntinhas, fazendo um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Então, aqui eu tenho a minha última pétala, que é a minha primeira. Eu viro aqui pro lado avesso, e aqui onde eu iniciei com as correntinhas, que eu puxei a laçada para a parte de trás, eu venho nesse espaço e faço um ponto baixíssimo. Então, olhando aqui na parte de trás, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 argolas de 6 correntinhas.
Aqui na parte da frente, ela ficou dessa forma. Então, você pode ir arrumando as pétalas, que ele fica bem certinho, fica bem bonito. Ela não é tão fácil de fazer, mas se você prestar bem atenção, você vai conseguir bem certinho. Arruma também essas partes que eu passei lá pra trás, que fica bem certinho, bem arrumadinho, tá bom? Então, a primeira parte eu concluí, fiz as argolas aqui na parte de trás. E agora, eu vou trabalhar aqui na parte de trás também. Então, eu vou trabalhar sobre essas argolas. Eu fiz um ponto baixíssimo, subo 1, 2 correntes, laço, e nesse espaço eu faço mais 5 pontos altos. Então, essas 2 correntes é meu primeiro ponto alto, e eu faço mais 5. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Com as correntinhas que eu subi, eu fiquei um total de 6 pontos altos. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, laço, venho para a próxima argola e faço um total de 6 pontos altos dentro dela. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Sempre dá uma arrumadinha aqui para ficar bem certinho sobre a argola. 1, 2, 3 correntes, laço e venho para a próxima argola, 6 pontos altos. 3 correntes de espaço, próxima argola, 6 pontos altos e vou trabalhando até chegar nessa última argola e o retorno. Finalizando, então, aqui, ela fica dessa forma, eu fico um total de 8 partes que eu tenho 6 pontos altos, sempre separados por 3 correntinhas. Chegando aqui na minha última, fiz 6 pontos altos, 3 correntinhas, e aqui onde eu iniciei com as 2 correntinhas da minha primeira parte, eu faço um ponto baixíssimo, posso cortar, arrematar o meu fio, aí eu volto com o verde mesclado para fazer as folhinhas da nossa base. Finalizei, então, cortei, arrematei, já arrematei essa parte onde eu fiz essa base dos 16 pontos altos, aí eu já cortei, arrematei aqui, e venho com o verde mesclado, ou o que você for usar para fazer as folhinhas, coloco na agulha, e nesse espaço onde eu tenho as 3 correntes entre um bloco e outro de 6 pontos altos, eu vou prender o meu fio. Ponto baixíssimo, subo 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, volto nesse mesmo espaço e faço um ponto baixo. Agora, eu faço 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, volto no mesmo espaço, um ponto baixo, 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, volto no mesmo espaço, um ponto baixo. Então, eu fiz a minha primeira folhinha. 5 correntes, 7 e 5. Se você quiser uma folhinha mais comprida, você pode estar aumentando a quantidade de correntinhas. Então, o importante é ficar de cada lado uma quantidade e essa do meio mais correntinhas. No meu caso, 5, 7 e 5. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas de espaço e venho nesse espaço das 3 correntinhas e faço um ponto baixo. Vou fazer a mesma repetição que eu fiz assim, aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Volto no mesmo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesmo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, mesmo espaço, um ponto baixo. Então, eu formei a minha segunda folhinha. Não tem segredo, vai ser essa mesma repetição. Aqui de espaço, eu faço 4 correntinhas. Você vê se tá bom essa quantidade. Se acha que tá ficando repuxado, pode fazer uma correntinha a mais. Se acha que tá ficando sobrando demais, você pode fazer uma correntinha a menos. No meu caso, são 4 correntes. As folhinhas 5, 7 e 5. E vai fazendo esta mesma repetição por toda a volta, chegando aqui no final, vai fazer a folhinha aqui, 4 correntinhas, fecha com ponto baixíssimo aqui onde eu iniciei.
E tá finalizada a nossa flor segredo. Você pode usar para qualquer trabalho, centro, caminho de mesa, tapetes. Geralmente uma base, essa base aqui vai usar para fazer outras da continuação nos tapetes, principalmente. Então, uma flor, uma base que precisa de 8 pétalas, você pode estar usando essa flor segredo, tá ok? Deixa nos comentários se você já fez ela, se você tá conseguindo. Se tiver muita dúvida, deixa nos comentários que eu também posso estar te ajudando, te auxiliando, tá bom? Espero que você tenha gostado da nossa aula. E não esquece de se inscrever se ainda não é inscrito. Deixa seu joinha, comenta, tá bom? Isso eu consigo entender que você tá gostando das videoaulas, que você tá entendendo, ok? Então, até uma próxima aula.